Oi, tudo bem? Professor Jesuito aqui. Esse é o nosso canal. Curte, se inscreva, compartilhe, dê o seu joinha, aperte o sininho lá para avisar quando chegar algum vídeo novo. Nos apoie. Com a sua contribuição, nós vamos poder fazer mais vídeos e aí divulgar e possibilitar com que o nosso material chegue em muito mais vocês. Valeu? Nós vamos falar neste vídeo sobre ética em Aristóteles. Esse grande filósofo que deu grandes contribuições não só para o pensamento filosófico, mas também para outras áreas do conhecimento. Aristóteles é um dos primeiros a sistematizar o conhecimento. A gente pode falar de sistematizar? É que ele vai organizar o conhecimento disponível na época até aquele momento, aí por volta do século IV antes de Cristo. Tinha toda uma tradição de conhecimento que até aquele momento não estava organizada. Então ele organiza esses conhecimentos em áreas específicas. Nós temos informações que Aristóteles, por exemplo, é um dos primeiros a fazer dissecação de cadáver, estudar anatomia de animais. O termo artéria vem de Aristóteles. Ele acreditava que a artéria seria um tubo de ar. Então, ele fez inúmeros estudos. Mas hoje nós vamos falar de Aristóteles na sua perspectiva ética. Então, para Aristóteles, antes de nós adentrarmos a ética aristotélica, é importante nós sabermos que Aristóteles faz a diferença entre dois tipos de conhecimento: o conhecimento teorético e o conhecimento contemplativo. Sobre o conhecimento teorético, e isso aqui é importante para nós entendermos sobre o que é ética, e é importante vocês anotar, fixar isso na mente. Sobre o saber teorético, é o conhecimento de seres e fatos que existem e agem independente de nós e sem nossa interferência. Em outras palavras, é aquele conhecimento que não depende do homem para existir. São aqueles conhecimentos que tratam de coisas necessárias, daquilo que é. Vou dar um exemplo das coisas divinas. Nesse período ele defendia sobre as coisas divinas, ou eu poderia dar um exemplo mais prático para nós aqui sobre as leis da natureza. As leis da natureza não dependem do nosso querer. O que nós temos que fazer é apenas conhecer como é que a natureza funciona, porque as leis estão aí. O que nós temos é que fazer um esforço para alcançar e compreendê-las, como é que funciona. Então, esse conhecimento teorético de teoria é, aquilo que se vê com a mente, aquilo que se vê com o pensamento. E isso fica fácil quando nós imaginamos nas leis da matemática, nas leis da física, por exemplo. Esse período que Aristóteles viveu, ainda não tínhamos esses saberes separados, mas já existia conhecimento sobre eles. Certo? Então, o saber teorético é sobre aquelas coisas que são independentes do nosso querer. Já o saber prático é o conhecimento daquilo que só existe como consequência de nossa ação e, portanto, depende de nós para existir. O saber prático ele pode ser de dois tipos, que é a técnica ou a praxis. Vamos falar rapidinho um pouco desse conhecimento que depende de nós? Vejamos, aquele conhecimento que depende das coisas que fazemos, que inventamos. Eu vou colocar um conhecimento aqui contemporâneo. O conhecimento de como fazer uma mesa, como fazer uma roda, como fazer um computador. Isso depende de nós. O saber técnico, o saber fazer que vai passando de um indivíduo a outro indivíduo. Eu não estou falando do conhecimento da física que é aplicado ao confeccionar o computador. Eu estou falando do saber fazer o computador, a sua engrenagem, os seus formatos. Certo? Vamos, então. Seguir em frente. A técnica, nesse caso, o agente, só para voltar, tá? Então ele diz que o saber prático são de dois tipos: a técnica ou a praxis. O saber prático são de dois tipos, né? Que é a técnica ou a praxis. No caso da técnica, o agente, a ação e a finalidade da ação são diferentes e estão separados, sendo independentes um do outro. Eu vou dar um exemplo aqui para nós
entendemos. Imagina um carpinteiro que faz uma mesa. O carpinteiro tem um conhecimento. E esse conhecimento, que é o conhecimento de fazer a mesa. Vejamos, ele aplica esse conhecimento, que é diferente dele, para fazer um objeto, esse fazer a ação, que é diferente dele também. Então a mesa foi ele que criou, mas ela tem existência própria. Ela não depende, depois de ser feita, de ser construída, ela não depende mais de alguém para existir, de uma mente pensante. Vamos falar desse jeito. Não depende mais de alguém para intuir, para imaginar. Ela existe independente do sujeito, independente do homem. Então, independente do carpinteiro. Então, na técnica, esse conhecimento, o agente, aquele que faz, é diferente da ação. Olha, a ação é o fazer e da finalidade. Qual é a finalidade da mesa? Qual é a finalidade da cadeira? Não depende daquele que fez para existir. Finalidade da cadeira, sentar, por exemplo. A cadeira tem uma finalidade nela própria. Então, são separados, independente um do outro. Já no saber, na parte praxis, do conhecimento prático, ao contrário, o agente, a ação e a finalidade do agir são inseparáveis, pois o agente, o que ele faz e a finalidade de sua ação são o mesmo. Aí nós entramos no universo da ética. Aquilo que eu faço sou eu mesmo. Meu comportamento é aquilo que eu sou. Como é que eu me faço ser conhecido? Através da minha ação, do meu comportamento, da finalidade. E olha só, né, gente? Essa minha ação ela tem uma finalidade. E que é uma finalidade que também, podemos dizer assim, diz quem eu sou. Diz quem eu sou. A minha ação, toda e qualquer ação do sujeito tem uma finalidade. Então, essa finalidade, a ação e aquele que faz são um só. Não são separáveis. Anotem isso aí, que isso pode cair nas provas futuramente de vocês. Então, existe dois tipos de conhecimento para Aristóteles, o teorético e o prático. O prático está dividido em dois, praxis e técnica. A técnica imagina aquele conhecimento de fazer algo. Eu faço um objeto que ele tem existência própria. A cadeira, o carpinteiro faz a cadeira. Já a praxis não. Está no universo da ação, está no universo da moral, está no universo da política. A finalidade do sujeito que ele tem uma ação e faz algo. E esse algo não é separado dele. Então, para Aristóteles, não deliberamos e não decidimos sobre o que é necessário, sobre aquilo que é. Não há como deliberar sobre aquilo que é. Um exemplo prático disso. Não é possível comer ou não comer. Comer ou não comer, porque você precisa comer, que pelo contrário vai morrer. Aí eu posso escolher de carne e bife, é uma outra esfera. Mas a alimentação é algo aquilo que é. As leis da física é aquilo que é, independente do meu querer. A Terra é esférico-geótica, independente do meu querer, independente da minha crença. Então, nós não deliberamos sobre aquilo que é. Então, pois o necessário é o que é e será sempre tal como é, independente de nós. Entendido? Anotaram? Deliberamos e decidimos sobre o possível, sobre aquilo que pode ser ou pode deixar de ser. Então, vamos imaginar algo que depende do nosso querer. A prática do bem ou do mal. Se eu vou ou não vou ter uma ação que vai gerar uma consequência boa ou ruim. Imagina as ações políticas, uma política pública, uma política. O governante ele decide ou não decide fazer. Ele faz ou não faz. João achou R$ 500 na casa de Maria. Vai jogado no chão, Maria não está olhando. Depende de João.
de pegar ou não pegar, e aí tem uma série de questões morais. Estou dando apenas um exemplo aqui. Então, nós deliberamos daquilo que pode ser, daquilo que podemos mudar. Ok? Então, ele propõe a ideia da ação guiada pela razão como um princípio fundamental da existência ética. Desse modo, a virtude, que é o bem agir, baseado na capacidade humana de deliberar, escolher e agir. Então, o que Aristóteles está dizendo? Olha, é a nossa capacidade racional que diz o que nós temos que fazer. É você que é o senhor de si mesmo e as suas ações são guiadas por essa razão. E o que é isso, né? Todo esse meu agir é guiado pela virtude, que é um bem agir. Virtude é aquilo que é bom, que é aquilo que é bom. Virtude é aquilo que é bom. É aquilo que faz com que nós decidamos entre A ou B. E entre essas virtudes, né, a prudência é uma virtude à base de todas as outras. Não esqueçam, isso aqui cai bastante em prova. Tá? Vamos lá, cai bastante em prova. Então, a prudência é a virtude mais importante aqui para Aristóteles. Mais importante. Ela encontra-se na capacidade humana de deliberar sobre as ações e escolher, baseado na razão. A prática mais adequada à finalidade ética, ao que é bom para si e para o outro. Então, a prudência é que vai fazer com que eu tenha escolhas e que essas escolhas sejam as escolhas racionais, porque é ela que vai avaliar, ela que vai me guiar e escolher entre opções possíveis, entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim, entre ter o controle dos vícios. Nós vamos já entender o que é isso que eu estou falando. Só a ação prudente está de acordo com o bem comum e pode conduzir o ser humano ao seu objetivo final e essência. Qual é o objetivo final? Escrevam, anotem, não esqueçam isso. Qual é o objetivo final da minha ação? E aqui é uma ação moral, que é uma ação prudente. Você vai avaliar, será que isso é certo? Como é que eu tenho que fazer? Será que dessa forma? Avaliar. A finalidade disso é a felicidade. Aristóteles chama isso de eudaimonia. É a ética eudaimônica. Eudaimonia é a felicidade. A palavra eudaimonia pode ser traduzida por outra, vida boa, etc. Né? Mas fica aqui felicidade. Então, a finalidade da ação prudente é a felicidade. É a felicidade. É uma ética, vamos dizer quase da consequência. da consequência. Da consequência. Porque a atuação gera uma consequência que, obviamente, é aquilo que vai trazer a felicidade. Nesse caso, a prudência ela é um justo meio. O que Aristóteles está dizendo isso? A sabedoria prática baseada na razão é o que da razão é o que torna possível o controle dos impulsos pelos seres humanos, dos impulsos pelos seres humanos. Então, essa sabedoria que nós vivenciamos, que é razão, veja só, nós não somos animais, nós não podemos ser guiados pelos nossos instintos. Segundo Aristóteles, nós temos que ser guiados pela nossa razão. Então, é ele que vai nos controlar e nos conduzir ao que é o certo. No livro Ética Nicômaco, Aristóteles mostra que a virtude está relacionada com o justo meio. O que é isso? É a mediania entre os vícios por falta e por excesso. Então, se você está diante de uma situação, a tua prudência significa dizer que você vai escolher entre os dois extremos. Não muito e não pouco. É o justo meio. O justo meio. Imagina aqui como os vícios é ou a falta ou o excesso. A tua ação tem que evitar sempre isso. Por isso que é uma ação prudente. Prudente. Por fim, galerinha, para nós concluirmos este vídeo, tá? Esta é a nossa aula de hoje. Nós vamos responder uma questão do Enem sobre esse tema. E vejam só, eu só queria deixar um destaque bem aqui, é que no saber prático também se inclui a política, tá? Também se inclui a política. Nós vamos ter outro momento para falar sobre isso. Então, essa questão caiu em 2020.
Vimos que toda cidade é uma espécie de comunidade, e toda comunidade se forma com vistas a algum bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vista ao que lhe parece um bem. Deixamos isso bem claro. A finalidade das nossas ações é o bem, tá? E aqui, um adentro é a finalidade das ações, tanto políticas quanto éticas, só é possível ser feliz na comunidade, tá? Só é possível ser feliz na comunidade. Não é uma coisa isolada, não. Se todas as comunidades visam algo bem, todos nós, é evidente que a mais importante de todas elas é que inclui todas as outras temas, é que inclui todas as outras temas que todas este objetivo e visa o mais importante de todos, os bem. Então, de todos os bem, de todas as boas, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que tudo que nós fazemos inclui a busca pelo bem. Inclui a busca pelo bem. Mas aí vai ficar fácil a leitura. No fragmento, Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida e comunidade. A saber, letra A, ética e política, pois conduz à eudaimonia. A ética e a política conduz à eudaimonia, segundo Aristóteles. Retórica e linguagem, pois cuida do discurso na ágora. Metafísica e ontologia, pois trata da filosofia primeiro. D. Democracia e sociedade, pois se refere às relações sociais. E E. Geração e corrupção, pois abarcam o campo da física. Olha só, quase todas as outras, B, C, D e E, estão falando de coisas que pode ser que sim, mas a nossa questão é a letra a finalidade das ações, das discussões da vida e comunidade, é sobre a ética e a política, pois ambas conduzem à eudaimonia. Certo, meus amores, meus queridos, obrigado que você que ficou até aqui. Curta, dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal que você vai estar ajudando muito. Valeu! Beijo do professor Josildo.